Olá, esta aula tem como objetivo principal traçar, portanto, hum, um- fazer uma síntese, das principais perspectivas teóricas, da psicologia do desenvolvimento. E então, nesta aula, vamos falar da teoria psicossexual de Freud, da teoria psicossocial de Erikson, da teoria cognitiva de Piaget, do behaviorismo ou da perspectiva comportamental. Aqui tem uma imagem do Skinner e da teoria da aprendizagem social de Bandura e da perspectiva etológica, em que, portanto, um dos principais autores foi Conrad Lorenz. Então, vamos começar pela teoria psicossexual de Freud. Portanto, Freud foi portanto, um grande psicanalista, foi ele que criou a psicanálise. A sua teoria ainda hoje é extremamente influente. Ele era o mais velho de 8 irmãos, formou-se em medicina, especializou-se em neurologia e nos corredores do hospital onde começou a trabalhar percebeu que existiam pacientes que eram tratadas sobretudo mulheres, que eram tratadas de uma forma bastante negligente, nomeadamente as pacientes que são as conhecidas como que começaram a ser conhecidas na altura e ainda hoje são tratadas de uma forma pejorativa, que são as pessoas que têm sintomas histéricos, isto é, têm sintomas que não têm base física e, portanto, ele procurou dar voz a estas pacientes, criando uma teoria e também uma metodologia terapêutica que as pudesse tratar. Esta perspectiva surgiu no início do século XX e consiste numa abordagem terapêutica, cujo objetivo é promover a compreensão dos conflitos emocionais inconscientes. Portanto, ele criou a noção de inconsciente e acreditava que a personalidade é formada nos primeiros anos de vida à medida que as crianças lidam com os impulsos biológicos inatos ligados ao sexo e com as exigências da sociedade. Embora na sua teoria Freud integre a noção de desafios ou exigências da sociedade em interação com os impulsos biológicos inatos, a sua teoria dá sobretudo um ênfase aos impulsos biológicos inatos. Portanto, é uma teoria mais endógena, dá mais importância aos impulsos biológicos, às questões de hereditariedade. Portanto, propôs que os conflitos ocorrem numa sequência invariável, nos quais a gratificação ou o prazer vai mudando de local e, portanto, de uma forma sintética, o primeiro estádio, o estádio oral, até portanto, sensivelmente aos 18 meses, a principal fonte de prazer é a boca e as atividades, e como tal, as atividades ligadas à boca são de extremo prazer. É claro que se nós depois pensarmos na teoria da vinculação, portanto, se ligarmos também com a teoria piagetiana e também com a teoria de Erikson, vamos ver que faz sentido que numa altura, tal como diz Piaget, em que a inteligência é sobretudo sensório-motora e, portanto, as crianças aprendem através dos sentidos. Esta aprendizagem através dos sentidos, ligada também à boca, tem que ser prazerosa, não é? Porque é um reforço de algo importante. Do ponto de vista da vinculação, é também importante que estas atividades sejam prazerosas, digamos assim. Porquê? Porque a vinculação permite a sobrevivência, a vinculação a um adulto permite a sobrevivência e por isso mesmo todas as atividades ligadas à alimentação têm que ser positivas. E também do ponto de vista de Erikson, em que é importante que o conflito confiança versus desconfiança seja resolvido do ponto de vista positivo, levando à emergência da esperança, isto é, num sentimento básico que faz com que as pessoas sintam que o mundo é de confiança, que os conflitos e os problemas poderão ser resolvidos
portanto um sentimento de confiança básico no mundo. Essa confiança básica na primeira etapa de vida é alcançada através do cuidado que os bebés têm por parte dos seus cuidadores, portanto, aqui quase todas as teorias convergem, embora através de perspectivas diferentes, mas vocês vão perceber melhor à medida que formos falando nestas diferentes concepções. Depois, o estádio anal, até aos 3 anos, a principal fonte de gratificação é proveniente dos esfíncteres, portanto, da retenção ou expulsão das fezes. Posteriormente, no estádio fálico, a primeira criança apega-se ao progenitor do sexo oposto e de seguida identifica-se com o progenitor do mesmo sexo, sendo a zona de gratificação transferida para a região genital. Depois há uma fase de latência até à puberdade, que é uma época de relativa calma entre os estádios mais turbulentos, e finalmente, pela influência das hormonas e com a emergência da puberdade, surge a época do desenvolvimento sexual maduro, até à idade adulta. Portanto, são estes os estádios de Freud. Portanto, a partir da adolescência, digamos assim, já não ocorre mais desenvolvimento. Os adultos estão todos os adultos entrariam todos na fase genital. No entanto, se as crianças recebessem pouca ou excessiva gratificação nos primeiros estádios, correm o risco de desenvolver uma perturbação na vida adulta. Portanto, as perturbações da vida adulta têm a ver com o facto de, no passado, as crianças não terem sido suficientemente gratificadas ou, pelo contrário, serem excessivamente gratificadas. E propôs, e que foi extremamente inovador, 3 instâncias hipotéticas da personalidade, sendo a mais inovadora o id, o inconsciente, portanto a noção de que os nossos comportamentos não são explicados através da observação, ou não são totalmente explicados através da observação direta. Há motivações e impulsos que não estão acessíveis à consciência, mas que influenciam o nosso comportamento. E, portanto, o id ou o inconsciente é uma fonte de impulsos e desejos que se encontram logo presentes no nascimento, portanto, quando a criança está na etapa sensoriomotora, segundo Piaget. Segundo Freud, está sobretudo a ser regida pelo id, pelo inconsciente, e rege-se pelo princípio do prazer ou da gratificação imediata. O ego rege-se pelo princípio da realidade, ocorre mais tarde, sensivelmente na altura na altura em que emerge a permanência do objeto, sensivelmente pelos 18 meses, alguns autores defendem que emerge antes. Reparem que estamos a falar em termos hipotéticos. Portanto, o ego tem a tarefa de autoconservação. Ele basicamente está entre o id e o superego, tentando planear, tentando fazer planos, ou faz planos para, por um lado, atingir os objetivos do inconsciente e, por outro, seguir as regras do superego. E depois o superego que incorpora as normas sociais. Portanto, ocorre, segundo Freud, sensivelmente pelos 6 anos, na época em que a criança se identifica com o progenitor do mesmo sexo, incorpora as regras da sociedade, incorpora as regras da família, as regras e as tradições do seu meio social, os modelos públicos respeitados pela sociedade. Portanto, é a instância moral, digamos assim, da nossa personalidade. E, portanto, esta teoria foi e continua a ser muito influente, não tem permeabilidade à investigação, digamos assim, foi muito criticada por isso, foi muito criticada também pelo facto de Freud considerar que o principal motor de desenvolvimento da personalidade é o desenvolvimento sexual, são os impulsos sexuais, foi muito criticada por isso, e continua a ser muito criticada por isso, e também pelo facto de considerar-se que o desenvolvimento termina na altura da adolescência.
mas ainda assim é muito importante porque chamou a atenção para o facto das crianças, portanto, do desenvolvimento também emocional das crianças e também, entre outras coisas, para as relações precoces, para a importância das relações precoces, sobretudo entre mãe e filho, para o desenvolvimento da personalidade. Mas, pronto, sendo uma teoria extremamente importante, como eu vos disse, e foi também e é extremamente polémica, e um dos alunos de Freud, é este senhor que vocês têm aqui à vossa frente, chama-se Erik Erikson, entrou em ruptura com Freud e criou uma teoria designada por teoria psicossocial, ou teoria do ciclo de vida de Erik Erikson, ou também há quem chame as 8 idades do homem. Erik Erikson discordava que o motor do desenvolvimento fosse os impulsos sexuais e dizia sim, e defendeu sempre sim, que o motor do desenvolvimento da personalidade é a interação entre o desenvolvimento do indivíduo e os desafios, os diferentes desafios que em cada etapa vamos enfrentando. Estes desafios são colocados pela sociedade, por isso a teoria dele chama-se psicossocial. Portanto, os desafios da sociedade, a interação com o desenvolvimento do indivíduo em cada etapa, dão origem à personalidade do indivíduo. Portanto, só aqui um pequeno parênteses, Erikson foi uma pessoa na sua adolescência, devido a conflitos familiares, teve dificuldade em definir a sua identidade e não por acaso a ideia central da sua teoria é a emergência da identidade. O desenvolvimento para ele, já disse, resulta de uma interação entre as exigências sociais e o desenvolvimento biológico. À medida que a sociedade vai colocando exigências cada vez mais complexas, o indivíduo tem que se adaptar a essas exigências. Cada etapa tem uma crise e essa crise o indivíduo tem que a resolver de preferência de uma forma equilibrada e de preferência pela positiva. Portanto, cada crise tem dois polos, um negativo e um positivo. Raramente as pessoas resolvem o desafio só pela negativa ou só pela positiva. Normalmente, ou de uma forma mais saudável, resolvemos os conflitos de uma forma equilibrada, integrando aspectos positivos e negativos. E, portanto, o indivíduo, portanto, tenta resolver os conflitos num contínuo, será a forma mais saudável do que de uma forma muito polarizada, mas também é possível fazê-lo. E então, cada exigência ou tarefa tem um papel predominante num dado momento, que é o período de ascendência. No entanto, pode reaparecer ao longo do ciclo de vida. Por exemplo, embora a construção da identidade seja típica e a tarefa principal da adolescência, nós, durante toda a vida, daí para a frente, temos etapas em que vamos da mesma maneira construir a nossa identidade, porque os desafios da sociedade assim nos exigem. Embora a resolução inadequada das tarefas no período de ascendência possa ter repercussões negativas no desenvolvimento, estas repercussões podem ser resolvidas posteriormente. Portanto, lembram-se que nós temos falado na aula passada da questão de que de facto existiriam alturas mais próprias para resolver determinados conflitos, mas que se isso não acontecesse, Erikson dizia que o ser humano tinha potencial para resolver os conflitos ou determinados comportamentos negativos do passado, teria potencial para os resolver noutras fases da vida e, portanto, é isto mesmo que ele defende. E então, de uma forma muito sintética, e sintética porque depois nós, em cada uma das etapas, que vamos começar já a falar para a semana, em cada uma das etapas vamos aprofundar melhor estes autores. Então, ele defende 8 etapas
do ciclo de vida. Cada etapa tem uma polaridade. Por exemplo, a primeira polaridade é confiança versus desconfiança. A última é integridade versus desesperança. E em cada uma destas etapas há um desafio, que é este que vocês aqui veem, e deste desafio tem que emergir uma virtude. Essa virtude é um sentimento que ajuda a enfrentar o desafio em que se está, que se está nesse momento a viver. Desafio esse que é sempre diferente de etapa para etapa, e se desenvolvermos essa virtude, as etapas seguintes vão ser resolvidas, vão ser melhor resolvidas e vai ser mais fácil de as resolver. Portanto, o sentimento básico da infância que deverá ser desenvolvido na primeira infância é a esperança, um sentimento básico de que se consegue, de que o mundo é de confiança, podemos confiar no mundo, que vamos ter as nossas necessidades satisfeitas. Isso permite que depois, até aos 2 anos, a criança desenvolva a capacidade de se afirmar. Posteriormente, essa afirmação tem um propósito, tem um objetivo. Depois, na terceira infância, é o desenvolvimento da competência, o sentimento básico que somos competentes nas tarefas que a sociedade nos vai exigir. Posteriormente, na adolescência, a construção da identidade deve levar ao sentimento básico de fidelidade, isto é, a capacidade de fazermos escolhas e de as defendermos, sermos fiéis às nossas escolhas, sejam elas escolhas profissionais, académicas, religiosas, políticas, desportivas, amorosas, de amizade. Portanto, em todas estas áreas, ou só em algumas, porque é um trabalho em construção, mas tem que emergir um sentimento de fidelidade. O indivíduo tem que sentir que é fiel, que consegue ser fiel a alguma coisa. E depois, na emergência para a vida adulta, o amor, portanto, a capacidade de amar e de construir uma relação que permita a construção de uma família. Depois a entrada na meia-idade, que é uma época bastante exigente da vida e que é uma época longa da vida também, tem que emergir o sentimento de cuidar, ou segundo Erikson, generatividade. Generatividade, isto é, a capacidade de cuidar dos mais novos, de cuidar dos mais velhos. Muitas vezes os pais nesta altura da vida já precisam de cuidados de saúde, por exemplo, porque também estão a envelhecer, de cuidar das instituições, de cuidar da sociedade. Portanto, é uma época muito exigente em que o indivíduo que resolve estas tarefas de uma forma positiva ou saudável deve ter esta capacidade desenvolvida, senão sente-se completamente estagnado quem não o faz. E depois a última fase, que é a da sabedoria, que é a capacidade de olhar para trás, para a sua vida passada e sentir que valeu a pena, mesmo que tenha cometido erros. E, portanto, isso permite enfrentar um horizonte, permite enfrentar a ideia de que tem nesta fase da vida um horizonte temporal mais curto. Portanto, de uma forma sintetizada, foi isto que defendeu Erikson. E a sua teoria, a teoria de Erikson tem muita importância. Primeiro porque foi uma teoria lifespan, ao contrário da de Freud, cujo desenvolvimento terminava na adolescência. Portanto, Erikson defende um desenvolvimento até ao fim da vida, e ele depois, mais tarde, ele próprio mais tarde na sua vida escreveu obras sobre o envelhecimento e sobre o envelhecimento saudável. Ele tem uma obra muito interessante para quem estiver interessado em gerontologia, que é o Vital Involvement in Old Age, portanto, envolvimento vital na terceira idade. Vale a pena para quem tem interesse nas etapas mais avançadas da vida. Já eu próprio era idoso quando escreveu, portanto, escreveu em conjunto com outra pessoa, agora não me recordo o nome, mas vale a pena. E, portanto, a sua teoria teve importância para já por esta questão de interação entre o meio e os desafios da sociedade, pela questão da construção da identidade, que é central, e de uma maior percepção do que é a adolescência e do trabalho árduo que é a construção da identidade na adolescência, como eu vos disse, falaremos disso depois.
e portanto, para mim é uma das teorias que, a meu ver, e é uma opinião pessoal, é uma das teorias que mais ajuda os técnicos de saúde. Portanto, é uma teoria que permite que vocês consigam enquadrar muitos comportamentos dos vossos utentes e dos vossos doentes, permite enquadrar esses comportamentos num contexto. Já vos disse isto, eu sou muito a favor de percebermos os contextos das pessoas e, portanto, dou-vos este conselho, dê muita atenção a Erikson e à teoria de Erikson. Pronto, agora vamos falar de Jean Piaget. Jean Piaget desenvolveu a teoria dos estádios cognitivos, portanto é uma teoria da inteligência, é uma teoria que também não é uma teoria lifespan, porque Piaget dizia que o desenvolvimento cognitivo terminava na adolescência, portanto, a partir da adolescência já e com a emergência do pensamento formal já não existia qualquer tipo de desenvolvimento. Foi uma teoria que na altura foi considerada uma lufada de ar fresco também em reação à psicanálise, porque basicamente a partir da psicanálise inúmeras teorias, estas são as mais importantes, apareceram em reação precisamente à psicanálise. Portanto, é uma teoria que não é também permeável à investigação científica propriamente dita, mas que é basilar. É uma teoria basilar. Não se pode falar de desenvolvimento cognitivo sem falar de Piaget. Piaget foi um autor importantíssimo, que ainda hoje continua a ser importantíssimo. Eu aconselho-vos a quem tenha interesse, quem tenha interesse no desenvolvimento infantil, quem tenha interesse nestas fases da vida, tem que ler Piaget. Pronto. Estas aulas que eu vou dar são uma base, mas vocês têm que ler mesmo o que Piaget escreveu, porque ele não escreveu só sobre esta teoria cognitiva. Portanto, Piaget foi um autor que defendeu muito, por exemplo, a educação para a paz, não é? O objetivo da educação deve ser educação para a paz. E, portanto, aconselho-vos de facto a investigarem um bocadinho o seu trabalho. Então, Piaget, que foi um psicólogo do desenvolvimento suíço, centrou o seu trabalho no estudo da cognição do pensamento das crianças, e as crianças são seres ativos, são seres que agem sobre o meio, que agem sobre o seu próprio desenvolvimento, e por isso mesmo, para ele, a criança é construtora do seu próprio mundo, ela constrói o mundo. Reparem nas teorias anteriores, não eram teorias da inteligência, não eram teorias do desenvolvimento da inteligência, são diferentes, mas o sujeito em desenvolvimento é passivo, não é? Está ali a passar os diferentes estádios, a enfrentar os desafios, ou então é quase que vítima, digamos assim, dos seus impulsos inconscientes, mas não se sabe muito sobre aquilo que ele pode fazer para agir sobre o meio, não é? Mas Piaget diz que a criança é ativa e o meio sofre as transformações também impostas pela criança, e utilizou um método clínico que foi também na altura inovador, porque ele assentou a sua teoria na observação rigorosa, em questionamentos rigorosos acerca dos comportamentos das crianças. Era importante saber porquê que as crianças davam certas respostas e não apenas dizer a criança está certa ou está errada, não, tem que perceber o raciocínio subjacente àquilo que a criança acabou de dizer. Portanto, o método clínico foi tão rigoroso que ele, inclusivamente, passou muitos anos a observar os seus próprios filhos. Ele teve 3 filhos e esses filhos foram observados de uma forma extremamente rigorosa por ele e com a ajuda da esposa, e portanto, a sua teoria assentou nestas metodologias que na altura foram muito inovadoras, foram os primórdios da ciência psicológica. Erikson e Freud não fizeram este tipo de observações rigorosas. Freud, por exemplo, baseou-se no estudo de casos clínicos. Ele fez uma observação sistemática ao longo de anos, extremamente rigorosa, e por isso mesmo pode ser quase considerado como os primórdios da ciência científica.
O desenvolvimento da criança ocorre através de estádios, e os estádios são os que eu vou agora referir e que irei aprofundar nas aulas, nas próximas aulas. Primeiro estádio é o estádio sensório-motor. A criança aprende através das sensações e através dos comportamentos motores, vai agindo sobre o meio e vai aprendendo. Depois o estádio pré-operatório, em que há os rudimentos do pensamento lógico, mas com limitações, existem as limitações de pensamento devido à imaturidade cognitiva. Depois o pensamento operatório concreto, na terceira infância, quando a criança entra na escola, em que já há o pensamento lógico e a capacidade de operar sobre as dimensões do mundo e de as compreender de uma forma mais realista. E posteriormente o pensamento operatório formal, que para Piaget é o pensamento adulto, é a emergência do pensamento adulto. Termina aqui, não evolui mais, e esta ideia está sujeita a grandes críticas, e portanto é a capacidade de pensar sobre abstrações puras. É a forma, para Piaget, mais elaborada de pensamento, que permite o pensamento científico, o pensamento hipotético baseado em hipótese e na criação de soluções e na testagem dessas mesmas soluções ou hipóteses, está bem? Pronto, esta teoria foi uma espécie de lufada de ar fresco face à teoria do Freud e às teorias psicanalíticas. Como eu vos disse, é uma teoria pronto, é incontornável. É incontornável. Quando se fala de desenvolvimento infantil, fala-se de Piaget. Pronto. Não é só, porque Piaget, como eu vos disse, fez muito mais do que falar sobre o desenvolvimento cognitivo. Falou também sobre o desenvolvimento moral. Pronto, ele tem livros e tem muita coisa escrita. Um dos livros eu coloquei, se não me engano, na vossa pasta, que se chama 6 Estudos de Psicologia, e eu aconselho-vos a ler, se tiverem tempo, para vocês verem de facto o grau de profundidade da sua análise do desenvolvimento. E portanto, por tudo isto, é uma teoria que vamos de facto aprofundar ao longo das nossas próximas aulas. E também em resposta à teoria psicanalítica, vejam como a teoria psicanalítica foi tão importante, emergiu a perspectiva comportamental ao behaviorismo. Aqui tem o Skinner com o ratinho que ele testou. A teoria comportamental ao behaviorismo, como eu vos disse, foi criada em resposta à psicanálise, que criou muitas controvérsias, sobretudo por assentar a ideia, porque a sua ideia fulcral era que os instintos sexuais seriam o motor do desenvolvimento da personalidade, mas depois não era permeável à investigação. Como é que se vai tornar a psicologia uma ciência? Não era assim, era a grande questão. A ciência psicológica não se desenvolvia, muitos autores não concordavam com o facto de estarmos a tratar as pessoas, porque é assim que a psicanálise intervém, a tratar as pessoas analisando o passado, mas como é que isso ajuda ao futuro, como é que isso ajuda ao presente? E, portanto, houve vários autores que se insurgiram contra a teoria psicanalítica, emergindo então esta perspectiva comportamental. Vamos, com a teoria comportamental, passar para uma análise do comportamento diretamente observável. Não interessa o passado, não interessa as relações precoces, não interessa como é que está estruturada a personalidade, como é que se pode operacionalizar o inconsciente, como é que se pode analisar algo que não está consciente. Portanto, todas estas polémicas levaram a que se procurasse analisar apenas o comportamento diretamente observável. E só aquilo que se pode observar. E o ambiente para os behavioristas é o principal motor do desenvolvimento, é o ambiente. O indivíduo não é ativo. O indivíduo reage àquilo que lhe é colocado pela frente. Portanto, os indivíduos reagem a condições ou aspectos que acham ou agradáveis ou dolorosos ou ameaçadores. E, portanto, eles centram sobretudo o seu trabalho na aprendizagem associativa. Portanto,
que é uma aprendizagem associativa, é uma aprendizagem que permite a ligação entre dois factos, a ligação mental entre dois factos. E os dois tipos de aprendizagem associativa mais importantes e que foram estudados são o condicionamento clássico e o condicionamento operante. No condicionamento clássico, tem aqui o Watson, foi o pai do condicionamento clássico. No condicionamento clássico, o que é defendido? Que quando um estímulo é associado a outro, o indivíduo vai reagir da mesma maneira a ambos os estímulos. Portanto, um estímulo provoca uma resposta. O segundo estímulo não provoca. Mas se eles forem associados várias vezes, o organismo vai responder a ambos da mesma forma. Um exemplo muito simples com uma criança, porque estas teorias foram sobretudo testadas em animais, embora esta do condicionamento clássico foi também testada num bebê e foi também muito pouco ético da parte do Watson. Mas um bebê a quem é tirado fotografias com flash várias vezes, e pisca os olhos a esse flash. Quando essa situação ocorre muitas vezes, é bem possível, quando o pai pega na câmara, o bebê começa a piscar os olhos mesmo sem ter o flash. Portanto, tem aí um exemplo de condicionamento clássico e os seres humanos aprendem muito pouco por condicionamento clássico. Mas será que podemos explicar o comportamento humano só através do condicionamento clássico? Não me parece. Então, estes princípios foram sobretudo desenvolvidos pelo fisiologista russo Pavlov, todos conhecem a experiência do Pavlov, esta foi uma experiência na área da fisiologia e não da psicologia, mas a psicologia aprendeu muito com Pavlov. E esta experiência é muito conhecida. Quando é colocada comida em frente ao cão, o cão saliva, é a resposta incondicionada. O estímulo incondicionado é a comida, porque não foi condicionado. Quando o cão portanto, quando é apresentado um som ao cão, o cão não saliva e não responde ao som. É um estímulo neutro. Mas à medida que se for associando simultaneamente o som à comida, quando há o condicionamento, após o sucessivo emparelhamento dos estímulos, quando se apresenta novamente o som ao cão, o cão vai salivar sem a comida. Portanto, todos conhecem esta experiência, é muito conhecida e é a base para o desenvolvimento da ideia do condicionamento clássico, que levou à experiência do pequeno Albert por Watson e que consistiu em fazer com que um pequeno bebê com apenas 11 meses passasse a temer objetos brancos peludos de uma forma indiscriminada. Basicamente, o bebê, primeiro fizeram uma baseline, em que o bebê é colocado perante diferentes estímulos e não tem medo de nenhum deles, e depois associam várias vezes um som muito intenso que faz o bebê chorar a um rato. Ele primeiro não tinha medo do rato, nem de outros estímulos, associam várias vezes um som intenso que faz o bebê chorar a esse rato, apresentam várias vezes os estímulos em conjunto, e depois o bebê não só tem medo do rato e começa a chorar, como tem medo de outros estímulos semelhantes ao rato, que tem um pelo. E isto, do ponto de vista ético, é extremamente questionável, fazer com que um bebê tenha medo e tenha fobia a estímulos, pronto, é muito questionável e foi muitíssimo criticado, ainda hoje é. Aqui tem fotografias do bebê perante um coelho, ele não tem medo do coelho. Depois, aqui é o Watson com uma máscara de Pai Natal e o bebê já tem medo do Pai Natal porque tem barba branca. E aqui é uma imagem precisamente da situação anterior, é um desenho do Watson com o Pai Natal e do bebê a afastar-se e diz "Now he fears even Santa Claus". Ele agora até tem medo do Pai Natal. Aqui é a experiência, primeiro é associado, é mostrado o rato ao bebê e ele não tem medo do rato. Depois, portanto, é feita a baseline com vários objetos e ele não tem medo nem do cão, nem de lápis, nem de berlindes, nem de coisa nenhuma. Porque é um bebê até muito pacífico, é giro vocês lerem sobre isso, porque ele foi escolhido precisamente por ser um bebê aparentemente muito pacífico, que não iria sofrer muito pelo facto
de ser condicionado para ter medo de algo. Portanto, vejam o raciocínio de Watson. E da mãe dele, que deixou que isto acontecesse. E da ajudante dele, que na altura tornou-se namorada dele e que também foi polémico do ponto de vista pessoal. E ele perdeu o lugar de professor também por se ter envolvido com esta pessoa, com a assistente dele. Portanto, e depois da associação, foi emparelhado 7 vezes o barulho e o rato, o bebê passou a ter medo não só do rato, como de outros objetos peludos. Condicionamento operante foi desenvolvido por Skinner, um dos maiores e mais influentes psicólogos, e o indivíduo aprende com as consequências de operar sobre o meio. Ele formulou os princípios do condicionamento operante e trabalhou sobretudo com ratos e pombos, mas afirmou que os mesmos princípios se aplicavam aos seres humanos. E descobriu que um organismo tem tendência para repetir uma resposta que foi reforçada e a suprimir uma resposta que tenha sido punida. Por exemplo, um bebê está tranquilamente deitado no seu berço e ele sorri. A mãe aproxima-se, há uma interação entre mãe e filho e o filho continua a sorrir, a mãe continua a brincar e está a reforçar o comportamento de sorriso do filho, depois vem o pai, faz a mesma coisa e este comportamento de sorrir, a interação com o meio e por ser reforçado pelo meio, continua ao longo do tempo e portanto é assim que funciona o condicionamento operante. Há uma operação sobre o meio, há algo que o organismo faz em relação ao meio e depois esse comportamento continua se for reforçado ou desaparece se for punido ou se não for reforçado. E esta teoria é importante porque, embora vos possa parecer simplista, e é criticada por ser muito simplista, mas permitiu que emergissem teorias muito vocacionadas para o tratamento imediato de sintomas. Portanto, como eu vos disse, estas terapias tiveram origem numa tentativa de demarcação da perspectiva psicanalítica, ou seja, tentou-se encontrar terapias que não se focassem no passado das pessoas, que se focassem no presente, na diminuição dos sintomas, no empowerment das pessoas, na sua capacidade de mudança, com terapias direcionadas especificamente para os sintomas e apareceram terapias comportamentais, que agora, é assim, raramente as terapias comportamentais são utilizadas sozinhas, são utilizadas com terapias cognitivas e com outras, portanto são terapias comportamentais, cognitivas, integrativas e há um pacote de técnicas que são ensinadas aos clientes. E que têm base científica, têm evidência científica, sabe-se que funcionam porque há evidência científica que funcionam. E são tratadas pessoas com necessidades educativas especiais, emocionais, há muita eficácia no tratamento de fobias, na toxicodependência e na reabilitação, entre outras áreas. E, portanto, por tudo isto, embora a partir das teorias possam parecer redutoras, são muito válidas, são muito valiosas para a psicologia e para a saúde. Porque, sobretudo, procuram ajudar o doente ou o cliente a extinguir uma grande variedade de comportamentos, substituindo-os por outros que ajudam o indivíduo a atingir os seus objetivos. Depois, a perspectiva da aprendizagem social, que foi defendida e continua a ser defendida por Bandura, portanto, Bandura ainda é vivo, é um grande psicólogo, também um psicólogo muito influente, é canadiano, e porque sempre se achou que as teorias comportamentais eram redutoras na forma como vêem a aprendizagem do indivíduo, este psicólogo, como eu vos disse, extremamente influente, desenvolveu uma teoria mais complexa e mais influente que o comportamentalismo, que é a teoria da aprendizagem social. E ele, o que é que ele defende? Aqui tem o Bandura,
ele diz que o aprendente é ativo. Ele não se limita a dizer que o indivíduo ou o organismo reage ao meio. Não, o organismo não reage ao meio apenas, ele age sobre o meio. Pensem um bocadinho também no Piaget. Tem perspectivas semelhantes aqui na questão do indivíduo ser o construtor da sua aprendizagem, do seu desenvolvimento. Portanto, ele diz que as teorias baseadas na pesquisa com animais não podem explicar o comportamento humano, que é muito mais complexo. A nossa aprendizagem é muito mais complexa do que apenas um simples condicionamento e, portanto, ele enfatiza a importância da cognição, da percepção, como é que o organismo percepciona o meio, como é que ele percepciona aquilo que o rodeia. E por isso mesmo ele criou uma experiência que é a Bobo-Doll, que mostra que as crianças, quando veem um adulto agir agressivamente para com uma boneca, e portanto elas são expostas a essa situação, depois imitam o comportamento desse adulto, fazem exatamente a mesma coisa que viram o adulto fazer. O que nos remete para a ideia de que as crianças e os adultos aprendem através da imitação também. Portanto, imitam modelos, por isso é que a aprendizagem social se designa por modelagem, imitam modelos, não são quaisquer modelos, os modelos são selecionados pela criança ou pelo organismo, neste caso pela criança, são selecionados pela criança e é por isso que ela é ativa, ela seleciona os modelos que vai seguir e portanto, é fundamental para os técnicos de saúde e também os adultos, os pais, perceberem que as crianças aprendem com os exemplos. Nós já sabemos isto intuitivamente, não é? Mas há experiências como esta do Bobo-Doll que mostram que, de facto, o exemplo e os modelos aos quais a criança está sujeita são fulcrais para a sua aprendizagem em diversas áreas, desde as áreas académicas até ao comportamento social, até à linguagem. A modelagem e a teoria da aprendizagem social é uma teoria muito importante para compreender a forma como aprendemos e como nos desenvolvemos. Pronto, depois, e por último, temos a perspectiva etológica, que é uma perspectiva mais endógena, que centra-se mais nas bases biológicas do comportamento. A etologia foi uma área da ciência desenvolvida e criada por Konrad Lorenz, que vocês veem ali na fotografia, com um patinho, que juntamente com outros dois autores, foram, aliás, ele e os outros dois autores, um deles foi Tim Bergen, e agora o outro não me recordo, mas eles os três foram Prémio Nobel da Medicina em 1973, se não me engano. Foram prémios Nobel da Medicina precisamente pelos seus trabalhos da etologia e criaram esta disciplina que é o estudo comparado entre o comportamento humano e o comportamento animal, ou seja, como é que ao estudarmos o comportamento dos animais podemos tirar relações, ideias para compreender melhor, para melhor compreender o comportamento humano e, portanto, fizeram muitos trabalhos que permitiram, sobretudo, compreender a vinculação humana e também outras áreas, como a agressividade, porque nós também somos animais, embora racionais. E, portanto, eles defendem que o nosso comportamento tem sobretudo a função de contribuir para a perpetuação da espécie e para a sobrevivência do grupo ou da espécie em que estamos inseridos, em que os comportamentos podem ser pensados e compreendidos desta maneira. As experiências mais conhecidas e mais relevantes são as de Konrad Lorenz, como eu vos disse, são muito conhecidas e que permitiram compreender e inspirar os trabalhos de Bowlby, por exemplo, na área da vinculação. Ele descreveu o processo de imprinting e segundo o qual os estímulos visuais e auditivos que os jovens recebem dos pais determinam o seu comportamento em adultos. Ele, portanto,
criou experiências em que assim que eclodiam patinhos, ele apresentava-se aos patinhos como se fosse a mãe e, portanto, os patinhos reagiam à sua presença como se fossem a mãe. Portanto, ora, se isso acontece como se ele fosse a mãe, ora, se isso acontece com os animais, como os patos, também acontece com os seres humanos. E, portanto, os trabalhos de Bowlby, que nós depois vamos falar quando falarmos da vinculação, foram baseados nesta ideia, na ideia de que a primeira pessoa que aparece ao bebê vai ser a primeira pessoa com quem ele se vai vincular e vai ser o seu cuidador principal e, portanto, o bebê vai reagir de uma forma muito mais intensa e está como que programado para se vincular, precisamente porque isso vai permitir a sua sobrevivência e portanto, aquelas primeiras horas após o nascimento, nessas horas são importantíssimas, é importantíssimo que o bebê seja colocado junto à mãe, que agora é feita em todas as maternidades. O bebê deve ser colocado junto à mãe logo após o nascimento, se não tiver nenhum problema de saúde. E mesmo tendo, portanto, tem que ser colocado junto à mãe. Precisamente por causa desta questão do imprinting, da vinculação nos seres humanos, chama-se vinculação, do attachment, que o bebê vem preparado para fazer este tipo de relação. Depois é uma interação e que se vai construindo, mas há uma predisposição biológica para isso. E essa ideia, que depois foi desenvolvida e que nós vamos aprofundar, baseou-se precisamente nos trabalhos de Konrad Lorenz e pelo facto de existir o fenómeno do imprinting nos animais. Os bebés, patinhos, passaram a seguir o Konrad Lorenz para todo o lado, tal e qual como se fosse a mãe, porque foi o primeiro estímulo que eles viram quando nasceram e quando eclodiram do ovo. Portanto, uma teoria que também, apesar de nos parecer estranho estarmos a estudar o comportamento dos animais para melhor compreender os seres humanos, o facto é que esta teoria teve e ainda tem um contributo extremamente valioso para a compreensão do desenvolvimento humano. Portanto, tem agora aqui algumas referências bibliográficas, tem aqui um livro do Lorenz que é bastante interessante e está em PDF gratuito. Tem aqui uma crítica ao behaviorismo bastante interessante. Este artigo do Finding Little Albert é também muito interessante. É um artigo que descreve a história do Little Albert, do pequeno Albert. O que é que aconteceu ao pequeno Albert? Houve investigadores, até recentemente, que tentaram descobrir o que é que aconteceu ao pequeno Albert depois de ter sido condicionado, qual foi a vida que levou. E é interessante, mostra as etapas de investigação. Infelizmente o pequeno Albert faleceu com 5 ou 6 anos e pensa-se que tenha sido vítima de meningite, mas é interessante perceber os passos de investigação e a história que está por trás das experiências do pequeno Albert. E pronto, ficamos por aqui. Se tiverem alguma dúvida, estou ao vosso dispor para esclarecer qualquer dúvida ou qualquer questão relativa a este tema. Até à próxima!